Tá estudando pro Enem? Então se liga aqui porque eu vou te dar algumas dicas de artes nesse vídeo. Então galera, este é o terceiro vídeo da série Dicas de Artes para o Enem. Eu vou comentar algumas questões do Enem de 2017, hoje eu vou pegar algumas questões da segunda aplicação do Enem e vou explicar como um candidato pode resolver essas questões e como identificar uma questão de artes corretamente. Porque muitas vezes artes aparecem na prova do Enem, mas contextualizando outros assuntos. Muitas vezes acontece da arte estar ali, mas é só para você ter uma interpretação de um texto ou para você ler alguma notícia relacionada à arte e você responder mais em aspectos de gramática, de português e de outras coisas que às vezes não tem nem nada a ver com os conteúdos de arte em si. Hoje eu vou falar sobre esses conteúdos de arte em específico e dar algumas dicas aí para você estudar também esses conteúdos. A primeira dica para você entender o que é uma questão de artes é olhar a estrutura da questão e ver se no final ele pede simplesmente uma interpretação ou ele relaciona aquela questão, aquele conteúdo da questão a algum movimento artístico. O Enem adora mostrar linguagens e testar se você entende o que é aquela linguagem. Então muitas vezes ele vai te dar um texto, uma obra de arte e te dar uma pergunta que questione o que é aquela linguagem e como eu entendo aquela linguagem. No Enem de 2017, na segunda aplicação, por exemplo, a gente tem uma questão que é a questão número 10 do caderno amarelo, que ele faz exatamente isso. Vamos lá a questão, eu vou ler ela aqui para vocês. A gente tem ali primeiro uma fotografia do Flávio de Carvalho, o nome da obra se chama New Look Experiência, é uma fotografia de uma performance. E daí ele explica ali num texto. Em 1956, o artista Flávio de Rezende Carvalho desfilou pela Avenida Paulista com o traje New Look, uma proposta tropical para o guarda-roupa masculino. Suas obras mais conhecidas são relacionadas às performances. A imagem permite relacionar como característica dessa manifestação artística o uso. Então observem, a gente tem aqui a fotografia e o texto ele já nos diz que é uma fotografia de uma performance e pede para o candidato relacionar a obra com a questão da performance. Então a gente tem que focar no que é uma performance, o que é essa arte. E a resposta virá desta relação, como essa arte se relaciona com alguns outros elementos. Olhem lá as alternativas. Alternativa A, da intimidade da política e do corpo. B, do público da ironia e da dor. C, do espaço urbano da intimidade do drama. Letra D, da moda do drama e do humor. Ou letra E, do corpo da provocação e da moda. Aqui cabe a gente entender que é uma performance e analisar essa performance. Qual é o intuito dela será? Vamos começar por performance. Performance, gente, é uma linguagem extremamente contemporânea de arte. Flávio de Carvalho, inclusive, é um dos pioneiros do uso da performance na arte brasileira. E ela é uma obra de arte onde o artista utiliza o próprio corpo para propagar uma ideia. Ele faz uma ação que é uma obra de arte. Isso é uma performance dentro do meio artístico. A gente tem performances de dança, performances teatrais, mas no meio da arte, a linguagem da performance é isso, é o artista fazendo uma ação que é uma obra de arte. E aqui ele está provocando várias questões. Enquanto a gente tem um homem que se veste com uma roupa de mulher e sai andando pelas ruas da Avenida Paulista, é claro que a gente tem um questionamento que vai estar relacionado muito com o papel do homem e da mulher, o que é a roupa, o que é a moda, quem define os padrões da moda. Quando ele coloca um traje de verão muito mais adequado, que é tipo uma saia de colegial, que seria muito mais fresco num país tropical como que a gente vive, ele está questionando isso. Por que no calor o homem tem que usar um terno? Nos anos 50, os homens usavam muito terno. Então, quando eu tenho ali um cara desafiando esses conceitos e usando ali um uniforme colegial, que seria mais adequado ao clima, ele não está fazendo só uma provocação no sentido da moda, ele está fazendo uma provocação a respeito do próprio corpo do ser humano também. Então são várias questões que vão se amarrando. E se a gente olha nas alternativas, a gente tem a alternativa mais adequada para a resposta, a letra E. Olha só, do corpo, da provocação e da moda. Porque essa obra de arte aqui, ela não tem o intuito de ser uma obra de arte passiva que está ali simplesmente para ser admirada. Ele saiu na rua provocando os olhares das pessoas. O Flávio de Carvalho, ele chegou a ser agredido em algumas performances que ele fez. Então tem toda ali uma relação de provocar o seu público. Como as pessoas reagiriam vendo um homem usando uma saia? Como as pessoas pensariam o próprio corpo a partir daquela obra em si? Então cabe aqui a gente pensar também que eu tenho que entender o que é essa linguagem de arte e contextualizar essa questão. Ver a obra, ver o ano em que ela foi feita, as coisas que ela provoca também. E analisar tudo isso. A outra questão que eu trouxe para vocês aqui é a questão número
31, que fala um pouquinho sobre o realismo soviético, sobre a arte soviética, outro conteúdo extremamente específico, mas essa questão é fácil de se analisar quando a gente olha para a imagem. Vamos à questão. Ali a gente tem uma fotografia novamente de uma escultura agora. Essa obra foi feita ali pelo Mukina. Ela mostra o operário e a mulher caucasiana, uma obra de 1937. Daí a gente tem um texto. Essa escultura foi produzida durante o período da ditadura stalinista, na ex-União Soviética, e representa Vejam bem, então o enunciado está perguntando o que essa escultura representa. A gente tem uma imagem que pode ser analisada simbolicamente, mas se você entende um pouquinho já sobre a arte da União Soviética, sobre esse conteúdo de história da arte, é muito fácil resolver essa questão. Olhem só as alternativas. Letra A, luta do proletariado soviético para a emancipação do sistema vigente. Letra B, trabalhador soviético retratado de acordo com a realidade do período. Letra C, exaltação idealizada da capacidade de trabalho do povo soviético. Letra D, união de operários e camponeses soviéticos pela volta do regime czarista. E letra E, sofrimento de trabalhadores soviéticos pela opressão do regime stalinista. Gente, durante o regime stalinista, a obra de arte ela foi totalmente encaminhada para uma idealização e valorização do proletariado acima de tudo. Quando houve a Revolução de 1917, a União Soviética, que começou a se formar ali a partir daquele momento, valorizava muito a questão da arte moderna, principalmente da arte abstrata, porque ela distanciava a arte daquela questão personalista, do retrato da pessoa, e ia em direção a uma questão mais abstrata, de união, de conceitos. Porém, quando Stalin chega ao poder, ele dá um direcionamento completamente novo para a arte, voltando ela para a questão da realidade, do realismo, mas um realismo idealizado, um realismo que constrói história, que carrega um discurso, que mostra o proletariado como grande, forte, a mulher da União Soviética, essa que trabalha, que constrói. Por isso os dois estão ali lado a lado e cada qual segurando um dos símbolos dessa nação, né? O martelo representando ali os funcionários das fábricas e a foice representando os funcionários do campo, os trabalhadores do campo. Então a gente tem ali uma idealização, um formato, um modelo ideal do que seria esse povo, o que leva ao gabarito como letra C, exaltação idealizada da capacidade de trabalho do povo soviético. Esse retrato idealizado mostrando ali os símbolos da própria nação. Então, essa é uma questão relativamente fácil, porque apesar de eu carecer de um entendimento histórico, de entender essa linguagem histórica, eu tenho ali elementos que me ajudam a interpretar essa questão. Então, é só eu olhar e entender esses conceitos, como, por exemplo, a idealização. Esse é um conceito que sempre aparece muito na arte, então é legal a gente lembrar que a arte idealizada é sempre aquela que vai buscar um padrão, um modelo ideal, algo a ser alcançado, que não é necessariamente real. Apesar do movimento se chamar realismo soviético, ele tem essa idealização, ele trabalha com o realismo, com uma realidade ideal. Galera, essa foi a nossa terceira dica de artes pro Enem. Se liga aí, o objetivo dessa série é chegar a 10 dicas de artes pro Enem. Em breve teremos mais dicas de arte para ajudar você a se dar bem no seu Enem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe suas dúvidas aí nos comentários. Compartilhem essa ideia. Boa sorte nos estudos, um grande beijo e tchau, tchau!